Como é que é, família? Daqui fala o J Privado. Atenção, J Privado. Portugal apreendeu 516 milhões de euros em 2020. Parte do dinheiro saiu das contas de Isabel dos Santos. Arrestos dos ativos da empresária. Ministério Público desistiu da ação principal contra Isabel dos Santos. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal Mês TV. A TV que chega de você, a TV que não baixou lá você, mano. E a família? Segundo escreve aqui o site, né? Como é que fala? Na mira do crime. É isto mesmo. Portugal apreendeu 516 milhões de euros em 2020. Parte do dinheiro saiu das contas da empresária Isabel dos Santos, né, família? E é basicamente isso. O Ministério Público Português apreendeu 516 milhões de euros suspeitos de crimes em 2020. O valor, segundo a empresária lusa, né, ou melhor, a imprensa lusa, na verdade, foi 18 vezes superior ao registrado em 2019 e ultrapassou 12 vezes mais, né, a média dos 4 anos anteriores, um aumento que estará diretamente relacionado com os arrestos de contas bancárias efetuadas a Isabel dos Santos. O Ministério Público apreendeu em 2020 bens no valor de quase 516 milhões de euros, um número que foi 18 vezes maior do que os 28 milhões de euros congelados no ano anterior e 12 vezes superior da média dos 4 anos anteriores, que somou 41 milhões de euros. As apreensões foram realizadas no âmbito da chamada recuperação de ativos, mecanismo que permite apreender criminosos e suspeitos de crimes de vantagens ilícitas obtidas com os seus atos, fazendo com que o valor das mesmas reverta a favor do Estado. Né? Os dados são do relatório de síntese do Ministério Público e a notícia fez como manchete do sábado, dia 22, do jornal ao público, de acordo com o qual um aumento verificado em 2020 estará diretamente, né, e relacionado com os arrestos efetuados às contas bancárias da empresária angolana de nome Isabel dos Santos. Né? Os bens apreendidos podem incluir depósitos bancários, ações, imóveis, viaturas, automóveis, barcos, entre outros, e têm o propósito de garantir que se tem suspeito, que se o suspeito for condenado e os lucros dos crimes foram declarados perdidos a favor do Estado. Se consegue, de facto, recuperar essas vantagens ilícitas antes desses patrimônios que se dissipe, se a suspensão, né, ou se o suspeito não for condenado ou o tribunal não determinar a perda de qualquer valor, os bens serão lhe devolvidos no final do processo. Angola reclama em mais de 5 bilhões de dólares a Isabel dos Santos. A PGR de Angola afirma que há vários processos de natureza civil e criminal contra Isabel dos Santos no âmbito do Luanda Leak. No total, o Estado reclama mais de 5 bilhões de dólares. E face a isso, fonte na mira do crime. E o site Lilo Pasta News acrescenta aqui dizendo que o Ministério Público desistiu da ação principal contra Isabel dos Santos. Fonte, Valor Econômico, e o site que estou aqui é o site Lilo Pasta News. Vamos lá ver aqui a matéria completa. Okay, let's seguir. O tribunal homologou o pedido, mas Isabel dos Santos apercebeu-se da desistência do Ministério Público só mais de um ano depois e, numa primeira fase, de forma oficiosa. Defesa requereu, em setembro de 2021, o levantamento da providência cautelar e voltou a fazê-lo em dezembro, mas ainda sem resposta. Ministério Público desistiu da ação principal contra Isabel dos Santos ainda em 2020. Ministério Público requereu, há um ano e meio, a desistência da ação principal do processo associado à providência cautelar que originou o arresto dos bens de Isabel dos Santos em 2019, revelam documentos consultados pelo Valor Econômico. Invocando a decisão de dar continuidade ao processo em outro fórum, mas sem especificá-lo, o Ministério Público solicitou a desistência em junho de 2020, mas apenas um ano depois Isabel dos Santos e os seus advogados tomaram conhecimento, primeiramente, de forma oficiosa. Em setembro do ano passado, a defesa da empresária requereu assim, pela primeira vez, o levantamento da providência cautelar que suporta o arresto, argumentando com a sua caducidade. No dossiê enviado à primeira secção da Sala do Civil e Administrativo do Tribunal da Comarca de Luanda, a defesa juntou a certidão de sentença que anuiu o referido pedido de arquivamento e a declaração do trânsito em julgado, mas não obteve qualquer resposta. Com a mesma justificação, voltou a enviar, em dezembro,
Outro requerimento a solicitar o levantamento da providência cautelar que precipitou o arresto, notando que a providência dependia da ação principal. Até ao momento, continua a aguardar pela resposta do tribunal. Ao comentar as demarches para a obtenção da certidão que homologa a desistência do Ministério Público em 2020, Sérgio Raimundo, advogado de Isabel dos Santos, conta que houve muitas barreiras. Em princípio, não sei por que razão levou tanto tempo para sermos citados da ação. Segundo, há uma desistência de que também não fomos notificados. Viemos a descobrir oficiosamente solicitamos a declaração da sentença homologatória da desistência. Levaram meses para nos darem uma certidão, encontramos barreira atrás de barreiras, pormenoriza, negando-se a fornecer mais dados. Ao valor econômico, fonte próxima ao processo revela que a primeira secção justificou a demora no envio do processo para a segunda secção com a indisponibilidade da juíza. A juíza foi promovida para a relação, depois de se indicar o juiz substituto. Houve um período em que o gabinete esteve em reparação, mas, depois disso, informamos que o processo já tinha sido remetido à segunda secção, explica. Um jurista consultado por este jornal salienta a estranheza e confusão do processo, argumentando que, do ponto de vista do direito, não se explica a manutenção da providência cautelar, uma vez que foi o próprio Ministério Público a desistir. Numa situação normal, o arresto dos bens da empresária Isabel dos Santos deveria ter sido levantado logo que o Ministério Público desistiu da ação principal, defende. Contactada, a Procuradoria-Geral da República prometeu, num primeiro momento, esclarecimentos sobre o processo. Entretanto, ao fecho da edição, remeteu o pronunciamento para o dia seguinte. Valor econômico. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês curtiram, sabem que fazer, se inscrevam no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo, comentem, porque isso é notícia. Vocês não sabem, estão a saber a partir de nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família de Santos, para aprender a família de João continua. Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Criem as suas opiniões, que é muito importante. É tão bonito, também até o próximo vídeo, MSTV, a TV que chega até você, a TV que não baixou lá você, maniga.